apresentação de André Teixeira, que é nosso aluno da pós-graduação, também participa do nosso projeto Jornada de Cultura e Reforma Sanitária, e vai também dar continuidade às reflexões que tínhamos feito nas últimas sessões acerca dos fatos que são produzidos socialmente. Então nós tivemos a oportunidade de ver os fatos sociais, ver a contribuição de Carmen da sua problematização e investigação. Tivemos na aula passada a professora Carmen Teixeira apresentar a obra de Carlos Matos, particularmente a sua teoria da produção social dos fatos, através do programa situacional. E hoje nós vamos ter a apresentação de André, que tem a formação de historiador e vai trabalhar conosco o tema do fato histórico, né? Provavelmente suscitando algumas discussões acerca das suas relações com os fatos sociais e os fatos políticos. André, sua apresentação com alguns minutos de tolerância. Agradeço, professor. Só uma pequena observação. Eu vou passar rápido em alguns slides, então vocês ficam atentos, e aí, se houver necessidade, a gente retorna a eles na hora do debate, né? Fato histórico, um debate historiográfico. Antes de começar propriamente com o autor principal, que é o Adam Scharf, que eu vou utilizar, eu considero importante a gente discutir o que significa historiografia, já que eu coloquei no título, né? Historiografia tem mais de um significado, mas o significado fundamental para nós aqui hoje é que é a área que estuda como se escreve a história, né? Que estuda as diferentes correntes, das diferentes formas de se escrever a história. E a própria historiografia tem a sua historicidade, ou seja, ela muda ao longo do tempo. Eu vou pegar 4 momentos aqui para a gente demonstrar isso aí. A historiografia predominante no século XIX é uma historiografia muito influenciada pelo positivismo, pelo historicismo. É uma historiografia que é conhecida pelos historiadores como a história política tradicional. E ela é muito baseada na ideia de que tem que se ver o passado como ele realmente foi. Há uma ideia de que o trabalho do historiador seria basicamente descrever, apresentar os fatos como eles são e tentar estar o mais possível removido da análise. Não é? Os fatos históricos seriam basicamente os acontecimentos políticos. Não é? E o sujeito do conhecimento deve estar o mais distanciado quanto possível desses fatos. É óbvio que essa perspectiva foi profundamente criticada. E aí nós chegamos justamente na Escola dos Análises. A Escola dos Análises ela foi um movimento historiográfico capitaneado por Mark Bloch e por Lucian Febvre, que entendia que a ciência da história ela poderia ser enriquecida pela economia, pela antropologia. É uma ciência que poderia ser ampliada. E o mais relevante não eram os fatos políticos, não eram o fato histórico visto como um acontecimento singular, mas os processos de longa duração. E por isso que o fato histórico começou a ser visto principalmente como um processo. E isso, inclusive, é observado pelo Adam Scharf, que exemplifica no trabalho dele com a transição do feudalismo para o capitalismo, né? Esse é um processo que também é um fato histórico. Mas a Escola dos Análises teve uma consequência colateral, uma consequência meio que negativa, que o estudo da política, que nos interessa tanto aqui, ela ficou muito negligenciada na área da história. Como é que eu diria isso? Os historiadores pararam de se interessar pela política, porque historiador que se interessava pela política era visto como historiador do século XIX. E era ultrapassado. Mas aí, um historiador francês, contemporâneo de Pierre Bourdieu, escreveu um textinho ali em 1972 por uma história política e defendeu que a história política deveria, sim, voltar a ter relevância, né? E não como a história política do século XIX, mas enriquecida por todos os avanços que já haviam sido desenvolvidos, né? Em toda a historiografia, tanto marxista quanto das mentalidades, ele fez essa defesa. Na atualidade, nós chegamos à conclusão que o fato histórico ele pode ser um acontecimento singular, pode ser um processo, e o mais importante é essa construção do historiador. Uma das coisas importantes, tanto na história quanto nas outras ciências, humanas principalmente, e isso diferencia ela das naturais, há uma ausência de paradigma, um modelo a ser seguido. Existe uma concorrência
de modelos, todos eles que podem se mostrar mais ou menos válidos nessa competição acadêmica do campo científico, né? Então chegamos ao autor que eu vou utilizar como principal, que é o Adam Schaff. Eu não vou me alongar muito sobre a trajetória dele, eu apenas vou dizer que ele é um filósofo marxista que estudou Direito e Economia, né? E que por muito tempo assumiu uma cadeira de filosofia em diferentes universidades. E eu considero ele um filósofo da ciência, um filósofo muito preocupado com o desenvolvimento científico. Aí ele começa um dos capítulos dele com essa citação de Carr, que eu vou ler para vocês, porque eu achava muito interessante. Quando lerem a obra de um historiador, prestem atentamente atenção à sua voz. Se não ouvirem nada, é porque são surdos ou porque o vosso historiador é um perfeito maçante. Não. Na verdade, os fatos não se assemelham aos peixes expostos na banca do comerciante. Assemelham-se aos peixes que nadam no oceano imenso e muitas vezes inacessíveis. O que o historiador apanhará depende em parte do acaso, mas sobretudo da região do oceano que tiver escolhido para sua pesca e da isca de que se serve. Esses três fatos são, evidentemente, determinados pelo tipo de peixe que se propõe a apanhar. Em geral, o historiador obterá o tipo de fatos que deseja encontrar. Eu acho que essa citação é uma citação interessante e, de certa forma, vocês vão refletir sobre ela ao longo da apresentação, né? Uma das coisas importantes que Schaff define é diferenciar fatos de fatos históricos, né? E a diferença fundamental para ele é a importância para o processo histórico, se está envolvido na trama da história, né? O contexto em que um determinado acontecimento está e as repercussões que ele tem sobre outros acontecimentos, né? Esse seria um elemento fundamental para diferenciar todos os fatos que estão no passado, em incontável número de fatos, e os fatos históricos. São esses que se elevam pela sua importância, pela sua repercussão, pela capacidade de, inclusive, explicar outros fatos. E aí ele cita esse grande fato, né, que César atravessou o Rubicão com seu exército. Trata-se de um fato histórico. Mas ele está vinculado ao declínio do Império Romano, ele está vinculado a problemas na literatura, ele tem uma repercussão muito grande. É por isso que ele é um fato histórico. Incontáveis pessoas passaram pelo Rubicão e isso não se tornou um fato histórico. Mas quando César passou com o exército dele, né, pela importância que isso teve, pela transformação que isso teve para o Império, isso se considera um fato histórico. A Jacta Est é uma frase famosa que César teria dito: a sorte está lançada. Né? Uma outra coisa que eu considero muito interessante, que o Adam Schaff caracteriza, é que o que é fato histórico para um historiador não necessariamente vai ser fato histórico para outro historiador. Isso depende fundamentalmente do sistema de referência que ele utiliza. E aí o exemplo que ele diz, e aqui eu acho que vale a pena ler esse trechinho, é o seguinte: o historiador que procura, por exemplo, fontes sobre a história política de um país, ficará indiferente aos testemunhos da cultura e da arte, se estes não estiverem diretamente ligados à vida política. Esses testemunhos não terão para ele nenhuma significação histórica, enquanto que se tornarão fatos históricos significantes, pode pelo menos vir a ser em certas circunstâncias, para aquele que os situar no contexto da história cultural de um país ou de uma determinada época, para aquele que os ligar a um determinado sistema de referência. Ou seja, dependendo do sistema de referência utilizado pelo historiador, e aí pode-se até pensar em outras ciências, o que vai ser fato histórico para ele diferencia. Só que ele vai fazer uma exceção para isso lá no final do texto dele, que ele vai dizer que determinados fatos históricos são fatos históricos para todos os sistemas de referência, pela sua importância. E aí, pegando a realidade brasileira, eu poderia pensar, por exemplo, se alguém for estudar o Brasil depois do golpe civil militar de 1964, se for estudar naquele período posterior ao golpe, é muito difícil você fazer um estudo que você não pelo menos leve em conta esse acontecimento que mudou a história do país. Então esse é um fato histórico que você não pode, é muito difícil abrir mão dele, independentemente de qual seja o seu objeto. Mesmo que ele não seja um fato histórico talvez central, dependendo do seu objeto, você não pode abrir mão dele. Né? Mas outros fatos históricos podem ser absolutamente periféricos, né? E podem ser importantes para outro historiador, dependendo do sistema de referência.
Essa observação que eu vou ser bem breve, ele simplesmente diz que a simplicidade de um fato é ilusória. Ele utiliza o autor que ele considera idealista, o Becker, que diz mais ou menos o seguinte, que quanto mais simples for um fato, menos ele é histórico e menos ele é relevante, importante. Porque os fatos históricos todos são complexos. Porque na medida que eles se relacionam com outros acontecimentos, é que eles se tornam históricos. É a capacidade deles, como eu disse lá no início, de influenciar outros acontecimentos. Então, se eles são simples, se eles são facilmente compreendidos, se eles estão fora dessa rede complexa, eles não são históricos. Né? Então, todos são extremamente complexos. O autor, então, procede, e eu disse antes que ele é filósofo, então é uma coisa bem da filosofia você falar de outras tendências e você criticá-las, né? Críticas ao idealismo e críticas ao positivismo. A crítica que ele faz ao idealismo é a ideia do Becker de que você teria apenas juízos sobre a realidade, você teria apenas uma seção sobre a realidade, você não teria contato direto com ela. Isso, do ponto de vista absolutamente rigoroso, quando você fala que você tem uma ideia, tem um elemento de verdade aí, ele até leva isso em conta, só que tem um sério problema, porque nós temos contato direto com as fontes. Então as fontes dão um caráter objetivo e nós não temos apenas juízos sobre a realidade. Né? Então ele critica o Becker, porque o Becker, a ideia do Becker ser levada ao extremo, ela não permite objetividade. Né? A materialidade da ciência. E a crítica que ele faz à noção positivista é que o historiador, assim como o pesquisador, quando ele seleciona as fontes, na seleção ele já introduz subjetividade, ele já introduz as suas escolhas. Então, por mais que ele diga para vocês, como os positivistas queriam dizer, que ele estava reconstruindo o passado como ele foi, como se ele não estivesse acrescentando nada do sujeito do conhecimento, isso na verdade é uma impossibilidade, não é apenas um erro, é uma impossibilidade real. Né? O Adam Schaff também faz uma série de observações sobre a interpretação e que ela leva ou derruba os fatos históricos. Ela não é arbitrária e ele coloca então 3, digamos assim, critérios para, digamos, para analisar essa interpretação. O historiador produz a compreensão deles, uma explicação, mas a sua existência independe dele, exatamente o que ele tinha dito antes sobre as fontes. Né? As fontes permitem compreender um fato e o fato está separado do historiador. Né? O segundo ponto eu considero talvez o mais polêmico, e aí a gente pode até discutir. Né? Ele tem as mãos atadas pela teoria que professa, é mais o executor das diretivas dessa do que o seu próprio senhor. Isso é chave. Eu tenho uma pequena divergência. Eu acho que, no meu modo de pensar, o pesquisador tem um pouco de liberdade, sim. Ele é o executor da teoria, ele tem até certo ponto as mãos atadas, mas as mãos não estão totalmente atadas. O sujeito do conhecimento tem um pouco de... Se ele conseguir não ser contraditório com a teoria que ele está utilizando, ele tem um pouco de liberdade, ele pode ter. Né? Em terceiro lugar, por estar socialmente condicionado pela época, interesse de classe. Ele não considera o interesse o fator subjetivo, isso Schaff, como uma crítica ao materialismo. Ele entende que é o contrário, que a introdução do fator subjetivo, ele fortalece uma perspectiva materialista, ele tinha acabado de criticar o idealismo e o positivismo, né, e defende o materialismo. Bem, então, eu fiquei pensando, né, quais seriam as possíveis contribuições para a análise política em saúde. Né? Uma das coisas que eu pensei foi a questão de identificar fatos pela sua importância e quais seriam os fatos históricos. Nós estaremos analisando uma série de fatos políticos dentro do nosso grupo, né? E o observatório vai analisar muito isso. E alguns desses fatos políticos, se nós conseguirmos perceber já no passado uma repercussão grande, talvez chegue um determinado momento que nós possamos arriscar pensar que eles são fatos históricos. Eu fiquei pensando sobre a transformação na política brasileira e o domínio do PT durante todo esse tempo que o PT está no governo, né? E como isso alterou a relação com movimentos sociais e como isso, as políticas públicas focalizadas no impacto que elas tiveram. Então, quer dizer, será que esse domínio do PT introduziu alguma coisa nova ou não? Essa é uma questão que a gente poderia pensar como exemplo. Né?
Eu já tinha comentado esse segundo ponto, você vê que a coisa da interpretação, da apresentação ela é dinâmica, né? Então, que determinados fatos históricos podem ser reconhecidos por todos os sistemas de referência. Chave, ele usa o exemplo da Batalha de Grunwald, né? Que é a ideia de que qualquer pessoa que for estudar sobre aquele período não pode ignorar essa batalha. Então, determinados fatos de grande relevância, mesmo que o nosso sistema de referência não coloque eles como centrais para a nossa análise, nós não podemos não tratar deles. E aí, aquele exemplo meu, eu volto ao exemplo lá atrás, que foi da minha pesquisa, né, do golpe civil militar. Quer dizer, se você estuda final dos anos 60, início dos anos 70, no Brasil, mesmo que você esteja estudando cultura, você não pode abrir mão de que aconteceu um golpe civil militar, né? E aí a terceira coisa é a questão da tipologia, dos fatos sociais, políticos e fatos históricos, quer dizer, compreender essa contribuição de Adam Schaff sobre o fato histórico, ela pode ajudar justamente a perceber essa diferença entre eles, né? O fato político, vocês podem pensar na compreensão positivista e depois a compreensão de René Monde. O fato político tem essa dimensão de ser episódico, mas ainda pode ser histórico, porque um fato singular, eu peguei lá o exemplo do César atravessando o Rubicão com esse exército, ele pode ser histórico. Um único fato, não precisa ser um processo. Então, o fato político pode ser histórico, né? Eu fiquei pensando muito sobre isso, eu acho que todo fato social, todo fato político, ele é social, porque você não tem como exercer em relações de poder sem algum elemento de coerção. É necessário, a coerção faz parte da política. Então, tem essa peculiaridade, né? Mas nem todo fato social ele é necessariamente político, né? Inclusive, eu fiquei muito na dúvida com essa parte. Eu acho que é uma coisa, inclusive, que eu ainda estou em processo de amadurecimento, porque foi logo depois de ter lido o texto do Adam Schaff. Essas são questões que eu ainda estou pensando e posso até, quando sistematizar de uma forma melhor, trazer por e-mail, para o grupo e tal, essa ideia de tipologia. E para finalizar com o K, que é justamente o historiador que o Adam Schaff utiliza para abrir o texto dele e para finalizar o texto dele sobre fatos históricos, eu vou ler esse trechinho aqui para a gente pensar um pouco. O historiador e os fatos históricos são necessários um ao outro. Sem esses fatos, o historiador é privado das suas raízes e torna-se estéril. Sem o historiador, os fatos são privados do seu significado e tornam-se uma coisa morta. É por isso que a pergunta, o que é história? A minha primeira resposta é: a história é um processo contínuo de interação entre o historiador e os fatos, e os seus fatos. Um diálogo sem fim entre o passado e o presente. Muito obrigado, gente.